Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, bem-vindos ao nosso canal e vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, se inscreve lá quem não tá inscrito ainda, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, fica fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquele joinha e vem com Super Malva. Concurso aberto agora 2023 na Prefeitura de Guarulhos para PEB e especialistas, então a gente tá fazendo aí todo o conteúdo programático para dar uma força pro pessoal também, tá bom? Então vamos dar sequência aqui com um tema novo que é Educação para a Democracia, da Maria Vitória de Mesquita Benevides. Tá aí, ó, Educação para a Democracia, da Maria Vitória de Mesquita Benevides. Vamos dar início aqui à nossa leitura. No campo amplo e generoso da sociologia da educação, a variedade de interesses e intervenções cresce paralela à velocidade e à complexidade das mudanças culturais entendidas em todas as suas expressões nas sociedades contemporâneas. Pessoal, se vocês ouvirem um chiadinho aí de fundo, é o aspirador de pó. Hoje, né, nossa querida contribuinte está aqui em casa nos ajudando aí com a limpeza, né? Então, por isso vocês vão ouvir um pouquinho de chiado aí, mas espero que dê para acompanhar a aula numa boa. Assim, escolhi para esta exposição um tema que, a meu ver, melhor reúne as reflexões de uma socióloga no trato com a coisa pública, com a política e suas inarredáveis relações com a educação e os sistemas de ensino. O tema da educação para a democracia. Então, o primeiro parágrafo aqui está falando um pouquinho sobre por que ela decidiu fazer esse texto, né? Decidiu escrever a respeito desse tema. Então, está falando aqui sobre essa questão das mudanças culturais e também aí falando sobre realmente essa relação tão complicada com os governos, né? Que tendem sempre a puxar a educação para os seus interesses. Em tese de livre docência, intitulada A Cidadania Ativa, busquei aprofundar a discussão sobre o significado de soberania popular e examinei alguns dos mecanismos institucionais do que chamei de democracia semidireta, acolhidos na Constituição Brasileira de 88, à luz da experiência internacional e das possibilidades de sua consolidação entre nós. Concluí pela indispensável associação entre democracia participativa e educação política do cidadão. A questão sobre em que consistiria exatamente essa educação política ficou posta. Trato agora de desenvolvê-la, entendendo-a a partir de uma opção teórica e prática, a ser discutida em pormenor, como educação para a democracia. Já nesse parágrafo aqui, ela fala um pouquinho sobre a necessidade. Esse texto não dá para eu... Olha, pior que eu consegui agora, só porque eu tinha falado. Ela fala um pouquinho sobre a soberania popular, ó, tá vendo? O significado de soberania popular, ou seja, assim, a educação pelo interesse do cidadão e não por interesse de empresas ou grupos minoritários aí que querem controlar. Por que escolhi esse tema? Por vários motivos, mas o principal deles diz respeito à realidade brasileira. Além da persistente cultura política oligárquica, durante o regime militar no Brasil, viveu um período de redução dos direitos de cidadania e minimização da atividade política. Isso correspondeu a uma concepção economicista, produtivista da sociedade, na qual a única função meritória dos indivíduos é produzir, distribuir e consumir bens e serviços. Com o movimento de democratização do país e com o reconhecimento universal de que não há desenvolvimento exclusivamente no campo econômico, sem concomitante desenvolvimento social e político, a questão da educação política se tornou fundamental importância. Hoje, podemos afirmar que a cidadania é uma ideia de expansão. No entanto, a ação política continua desvalorizada e o cidadão pode ser visto apenas como contribuinte, o consumidor, o demandante de benefícios individuais ou corporativos, e sequer o princípio constitucional de escola para todos consegue ser cumprido. Então, esse parágrafo grandão aqui que a gente leu, ela fala um pouquinho sobre a questão da época do regime militar, onde o grupo minoritário, ele quer o governo mesmo, quanto menos pessoas mandassem ali, mais controle tinha sobre a população, e por conta disso, a educação acabou se tornando uma mercadoria, ou seja, com a Revolução Industrial, a educação ela começou a servir interesses de industriais, de metalúrgicos, de tudo que é empresa, de governos. Para quê? Para se tornar uma coisa produtivista. Então virou uma escola técnica. A escola completa todo tipo de instituição educacional no país virou meio que um Senai geral, né? Para quem conhece o Senai, que é uma escola de aprendizagem ainda industrial, virou uma escola de curso técnico, a escola no contexto geral. Eu já falei numa videoaula, eu sou um cara que eu defendo muito cursos técnicos, acho que não deveria ter acabado
os cursos técnicos de ensino médio. Na época era segundo grau, depois virou colegial, hoje é ensino médio. São aqueles 3 anos finais ali da educação básica. Eu não acho assim que deveria ter tirado, só que dessa forma. Hoje, por exemplo, nós estamos voltados aí para a questão da informática, das redes sociais. Então, eu acho assim, que deveria ter o curso disponibilizando essas aprendizagens para que o jovem já estudasse ali e já pudesse ingressar no mercado de trabalho e depois se especializar com o curso superior. Porém, tem que continuar dando a oportunidade para quem não quer um curso técnico. Ah, eu quero o curso regular, eu quero fazer o ensino médio normal. Tá ali, meu. Então você não pode exterminar esse curso regular. Você tem que permitir ali oferecer cursos técnicos, porém, no lugar do ensino regular, porém, para quem não quer fazer, o ensino regular tem que estar ali. Mas não vejo assim também por que exterminar ele por completo. O que não pode fazer é direcionar a escola somente para os interesses aí da indústria, como acontecia, tá? Então, aqui ela também fala nesse parágrafo, aqui no finalzinho dele, o quão hoje ainda não está concretizado essa educação para a formação do cidadão. Querendo ou não, ainda acontece essa questão de correr atrás do interesse do que o mundo está pedindo. É importante? É, mas o cidadão ele não pode fazer aquilo que o mercado necessita. Por exemplo, vou dar minha primeira indicação aqui, que é do filme B-Movie, A História de uma Abelha. E o B-Movie, ele fala sobre ali, né, vida, né, não sei como que chama ali, o reino das abelhas ali, e mostrava que a abelha, quando ela nascia, ela já estava destinada a trabalhar em determinada função. E ali teve a abelhinha ali, o menininho que nasceu, e ele tinha as abelhas mais fortonas que cuidavam ali de correr atrás do pólen. Acho que eles buscavam, né, era tipo os atletas, né, da colmeia ali, e eles corriam atrás do pólen, trazia para o pessoal fabricar. E aquela abelhinha pertencia a uma família, cara, eu não lembro ao certo o que fazia, mas vou dar um exemplo. Eles eram o cara que fazia o mel ali. E ele não queria, ele queria ser um corredor, ele queria ser um explorador lá que fosse atrás do pólen. E os pais falavam, não, filho, quando você nasceu, você já estava destinado a isso. E ele brigou, por quê? Porque ele queria ter o direito de fazer aquilo que ele tinha desejo, correr atrás daquilo que ele tinha desejo e não fazer aquilo que era destinado para ele. Outra indicação que eu vou fazer aqui agora, um dos desenhos mais maravilhosos aí que eu vi nos últimos tempos, que é Viva, a Vida é uma Festa. E nele também, o menininho era de uma família de sapateiro, todo mundo, todas as gerações eram sapateiros, e a família inclusive tinha uma história triste ali com um músico, e eles não gostavam de música, e era a única família do México ali que não gostava de música, e o menino queria ser um violeiro, ele queria ser um artista, um músico, um cantor, né? Então é uma história também muito bacana. Então, tanto o B-Movie da DreamWorks quanto o Viva da Disney nos permitem essa mesma experiência, tá? De colocar ali, no caso, a escola, até hoje, né, procurando ali direcionar para aquilo que o mercado está pedindo. E não é a intenção da escola, é formar o cidadão, para que o cidadão decida aquilo que melhor lhe cabe, aquilo que ele mais deseja. É sabido também que existe no sistema de ensino brasileiro um espaço para a educação do cidadão, na maioria das vezes como mero ornamento retórico, ou então confundida com civismo. Além disso, a educação para a cidadania presente como objetivo precípuo em todos os programas oficiais das secretarias, independe do compromisso explícito dos diversos governantes com a prática democrática. Mas não existe ainda a educação para a democracia entendida a partir da óbvia universalização do acesso de todos à escola, tanto para a formação de governados quanto governantes. Ao contrário, aqui ainda persiste, como no exemplo criticado por Alan no sistema francês, um ensino monárquico, ou seja, aquele que tem por objetivo separar o que serão sábios e governarão, daqueles que permanecerão ignorantes e obedecerão. Aliás, Anísio Teixeira também deve ser evocado em sua crítica à escola paternalista, destinada a educar os governados, os que iriam obedecer e fazer em oposição aos que iriam mandar e pensar, falhando logo deste modo ao conceito democrático que a deveria orientar, de escola de formação do povo, isso é, do soberano numa democracia. Então esse parágrafo aqui, nossa, esse texto tem bastante parágrafo grande. Esse parágrafo aqui, ele já fala assim, que hoje, por exemplo, essa questão da educação para o cidadão é algo que ainda está retórico, ainda não mudaram a nomenclatura, mudaram o sentido, porém não é exercitado dessa forma, não é executado dessa forma. E aqui está falando muito aí que ainda permanece aquela questão da educação monárquica, ou seja, assim, querendo ou não, você ainda mantém um sistema de ensino que, por mais que ele tenha mudado a nomenclatura, tenha tentado pender ali para o lado da educação em ciclos para beneficiar todos, a educação em si
que ela ainda continua beneficiando aquele que tem mais facilidade, ou seja, já está determinando que ele vai ser o novo governante, e aquele que tem menos facilidade, cara, ele vai trabalhar para o outro. Então, por mais que a gente esteja nessa luta aí há muito tempo, nessa luta aí há muito tempo, ainda está existindo essa discrepância, uma educação que está pendendo realmente para separar o indivíduo. Aquele já logo cedo seriá-lo como aquele que vai governar e aquele que vai obedecer. Além do exemplo brasileiro, é crucial a advertência de Norberto Bobbio, para quem a apatia política dos cidadãos compromete o futuro da democracia, inclusive no chamado Primeiro Mundo. Dentre as promessas não cumpridas para a consolidação do ideal democrático, aponta ele o relativo fracasso da educação para a cidadania, entendida como transformação do súdito em cidadão. Bobbio recorre ainda às teses de Stuart Mill para reforçar a necessidade de uma educação que forme cidadãos ativos, participantes capazes de julgar e escolher, indispensáveis numa democracia, mas não necessariamente desejados por aqueles governantes que preferem confiar na tranquilidade dos cidadãos passivos, sinônimo de súditos dóceis ou indiferentes. Bom, esse parágrafo aqui ele já fala uma coisa interessantíssima, voltado um pouco mais para a questão política, porque aqui está falando assim, aqui meio que transformou o súdito, puxa vida, eu queria achar isso aqui, o súdito em cidadão, ó, como vocês podem ver. Eu clica na tela toda. Transformar o súdito em cidadão. Mas, na verdade, isso só acontece na nomenclatura. Você só mudou a nomenclatura, mas continua sendo a mesma coisa. E ali embaixo, fala assim, sobre essa questão de formar cidadãos ativos ali, que tenham opinião, que trabalhem em prol de mudanças significativas. Isso aí não é necessariamente desejado, né, pelos governantes. Por quê? Gente, um povo leigo, um povo desinformado é fácil de ser manipulado, vira massa de manobra. Então tá escrito aqui, ó, governante preferem a tranquilidade de seus governos com um povo passivo, um povo que aceite tudo de bom grado. E é mais ou menos o que vem acontecendo no Brasil, gente, nas últimas décadas, tá? Então, assim, foi necessária uma mudança? Foi. Só que a questão as pessoas que lutaram pela mudança e assumiram o poder, o que eles fizeram? Eles começaram a tirar muitas coisas muita linguagem da escola que ajudava a formar o cidadão, que tornava o cidadão uma pessoa pensante, uma pessoa crítica, que trabalhava em prol de melhorar, de mudar o seu meio. E um governante, ele para se manter no poder, qual é o interesse dele? Ele tem uma pessoa ali que o governante vou dar um pirulito e a pessoa fica feliz e diz, não vou tirar esse governante porque ele me dá pirulito. Que nem a criança, ela gosta mais de quem? Ela gosta mais daquele tio que tenta educá-lo ou gosta mais daquele tio que dá uma balinha, um pirulito, que deixa a criança fazer o que quer? A mesma coisa é o povo. O povo, ele não pode se permitir ser manipulado, tá? Ser manipulável aí por governantes, né? Governantes ficam dando muitos benefícios, dinheirinho daqui e coisas dali, e mantendo o povo cativo ali, o povo agradecendo os governantes, porque é o famoso pão e circo, e nós não podemos permitir isso. Ele me deu comida e me deu diversão, cara, ele é o melhor governante do mundo. E não, o melhor governante do mundo é aquele que sempre pergunta pro seu povo ali, fala assim, gente, tá bom assim, dá para melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar mais, né? E o governante ali corrupto, por assim dizer, o governante errado, né? Ele é aquele cara que ele quer manter todo mundo sob controle. Por quê? Porque é mais tranquilo para ele governar. Só que se for um governante bom, a coisa até funciona ali, embora não é o correto. Porém, a gente sabe que cada um acaba trabalhando em prol de seus interesses e desse modo aí uma nação inteira sofre por conta de governantes gananciosos, corruptos, e vão mantendo o povo sempre ali naquela condição. Então, assim, não é do interesse de governo praticamente nenhum no mundo, gente, dar uma educação de qualidade, porque uma educação de qualidade ele vai tornar o cidadão crítico, o cidadão pensante, o cidadão inteligente, e uma pessoa inteligente. Eu assisti uma aula do canal Tá na Luz ali do Vinícius Ricanello, e ele mencionava uma coisa assim, que ele falava assim, que a pessoa que estuda muito, aprende muito, ele tende a ser mais chato perante a sociedade. Por quê? Porque ele não aceita nada de mão beijada, assim, não aceita nada de bom grado, assim, muito rápido. Tudo ele questiona, tudo ele pergunta, tudo ele quer saber a razão, ele quer saber o significado, ele quer saber qual vai ser o destino daquilo, qual vai ser o trajeto daquilo, qual vai ser o resultado final. Então a pessoa que estuda bastante, que se orienta bastante, ele tende a ser chato, porque tudo ele pergunta, tudo ele questiona. Ele não aceita nada de boca fechada, né? E não é do interesse aí de diversos governantes aí no planeta, né? Manter o povo orientado, manter o povo crítico ali. Então eles dão ali aquela educação manipulada ali, aquela coisinha, finge que está educando para a cidadania, mas na verdade está educando para mantê-los como súditos com o apelido de cidadão. Então, muito legal esse parágrafo aqui. Pessoal, só colocando aqui,
que eu estou trabalhando tudo num contexto pedagógico, tá? Num contexto histórico. Muitas vezes, assim, pessoas podem pensar assim, vai ver que ele defende uma ideologia política, então ele mete o pau na outra. Não, gente, de forma nenhuma. É que nem quando você fala assim, por exemplo, você vai trabalhar todo o contexto histórico da educação, por exemplo. A Igreja Católica, ela sempre teve um controle muito grande sobre a educação e ela decidia o que era ensinado e para quem era ensinado. E, sabe? Então, quando você fala hoje, por exemplo, parece que a gente está falando mal da Igreja Católica. E não é um contexto histórico, está ali. Então, quando a gente fala assim, os governantes... não estou falando de governante da direita nem de governante da esquerda, tá? É qualquer governante. Então, senão parece assim que a gente está falando assim, o cara está pendendo para o outro lado, tentando mostrar que aquilo que ele defende é o bom e o outro é o ruim. Não, gente, aqui é indiferente se é governante da direita, se é governante de esquerda, se é o governante atual, se é o passado, se é o futuro. Cara, eu tô passando aqui num contexto histórico, num contexto do jeito que acontece. Tenho certeza que vocês entenderam, para que não haja aí, pensa assim, a Supermalva fica puxando as coisas pendendo, como acontece com muitos professores, gente. Muitos professores, infelizmente, desculpa interromper a aula, mas muitos professores, eles têm usado assim das suas próprias opiniões para fazer lavagem cerebral dos alunos nas salas de aula, seja para um lado político ou para outro. Gente, isso é erradíssimo, tá? Cada um, se nós estamos trabalhando aqui a formação do cidadão para que ele se torne ali... conquiste a sua própria personalidade, ele mesmo crie a sua própria ideologia, nós não podemos pender para um lado e para outro. Eu já falei isso em outra aula, tá? A gente tem, por exemplo, na escola, trabalhar todos os temas e cada um decide aquilo que segue. Então, estou deixando claro aqui, para que não haja um mal entendido, falar, o Supermalva está pendendo para o outro lado, fica fazendo indiretas. Não, gente, eu estou colocando porque isso acontece em qualquer governo, de direita, de esquerda, de qualquer forma. Tá bom? Aconteceu lá no regime militar, acontece hoje na democracia, porque assim como na educação, a democracia também está sendo trabalhada de uma forma errada. Está dando uma voz ao povo, mas está dando uma voz manipulada. E não pode ser dessa forma. O povo ele tem que ter o direito de fazer as suas escolhas e não de ser direcionado a elas, tá? Então, assim, só para ficar claro aí, para não pensar que eu estou pendendo para um lado ou para outro, que eu sou uma das pessoas que mais luta contra esse tipo de coisa. Essa ideologia política dentro da educação, tá bom? Então, pelo amor de Deus, cada um aí com a sua ideologia política, eu estou colocando aqui no contexto educacional, tá bom? Então nada, não estou defendendo um nem criticando o outro, tá bom? Na sequência aqui. Como desenvolver o tema? Poderia fazê-lo de várias maneiras, por exemplo, explorando formas históricas de educação política ou aprofundando o pensamento de um determinado autor ou vertente na sociologia e na filosofia política. Eu já vou dar uma pausa aqui porque graças a Deus esse parágrafo aqui acabou me ajudando. Então tá falando ali, como que a gente pode desenvolver o tema da educação para a democracia? Explorando formas históricas, tá? De educação política, né? Ou aprofundamento aí. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a educação do Brasil, desde quando ela chegou pelos jesuítas, quiseram catequizar os índios. Ninguém se interessou pelo que o índio sabia, pelo que o índio tinha a oferecer. Na época, índio, tá? Hoje, indígena. Então, ninguém se interessou pelo que eles tinham a oferecer. Chegaram aqui e falaram assim, é tudo selvagem, a gente tem que ensinar nossa cultura. E ali também tinha aquela questão. A igreja determinava tudo, o que tinha que ser ensinado, só podia ser ensinado para filhos brancos de pessoas ricas, nem os brancos pobres podiam estudar. Depois foi aberto ali para os brancos pobres, também para os negros, porém a educação era, olha, para o rico você vai ensinar isso, para o pobre você vai ensinar isso aqui, para manter o rico na direção de governo e o pobre na direção de continuar aqueles trabalhos braçais, né? Então, assim, quando a gente fala, vocês estão vendo aí, é um contexto histórico, tá em qualquer livro. Então não é falando mal, a Igreja Católica era ruim. Não, de forma nenhuma. Tô colocando aqui porque era uma forma de controle, era uma instituição que ela deteve o controle sobre reis e educação e religião durante séculos, tá? Então não é que tá falando mal. A mesma coisa quando a gente coloca aqui certas situações políticas que parece que a gente tá, por exemplo, as pessoas gostam de falar, porque no regime militar isso, no regime militar aquilo. Tá certo? Teve muita coisa lá que segurou muito o país. Também teve sua contribuição, que nem hoje na democracia tem muita contribuição, mas também tem coisa que precisa ser melhorado e eu tenho certeza que todos concordam. Então, graças a Deus, esse parágrafo aqui acabou lavando minha alma aí, né, para que ninguém fique triste com o professor Malva, achando que o Super Malva aí tá pendendo as coisas. Não pendo não, gente. Trabalha aqui de uma forma laica, apenas colocando contexto histórico, tá bom? Vamos dar continuidade aqui no meio do nosso parágrafo. Preferi fixar-me na discussão do significado do tema, o que vem a ser educação para a democracia, e dos problemas daí decorrentes. Para tanto, valho-me de obras clássicas e de autores contemporâneos, tanto específicos da área da educação quanto das áreas afins. É evidente que estou ciente das limitações dessa breve exposição. Para tema
tão ambicioso e às vezes, para tema tão ambicioso, mas mantenho o olhar indagativo, algumas vezes perplexo, mas sempre apaixonado pela riqueza do tema. Pelo menos tão antigo e fascinante quanto o próprio tema da democracia, quanto o próprio tema da educação, desde o esplendor da polis grega. Os seguintes tópicos abordados com graus variados de interesse e de forma independente são eles: em que consiste a educação para a democracia e do que ela se diferencia? A excepcional influência e atualidade do pensamento clássico na reflexão sobre a educação do cidadão. As principais questões em torno dos valores republicanos e democráticos. Onde deve ser desenvolvida a educação para a democracia? O paradoxo da educação para a democracia. Então aqui estão alguns tópicos aí que serão trabalhados. Alguns conceitos iniciais são premissas no sentido de uma opção teórica, a começar por democracia, aqui entendida como regime político fundado na soberania popular e no respeito integral aos direitos humanos. Tá? Então aqui ó, definição básica aí de democracia. Essa breve definição tem a vantagem de agregar a democracia política e a democracia social e liberdade e justiça. Em outros termos, reúne os pilares da democracia dos antigos e da democracia dos modernos. A primeira, tão bem explicitada por Benjamin Constant e Hannah Arendt, como a liberdade para a participação na vida pública, e a segunda, associada ao ideal republicano e aos valores do liberalismo e da cidadania contemporânea. Quais sejam as liberdades civis, a igualdade, a solidariedade, a alternância e a transparência no poder. Nesse caso, específico contra os Arcana Imperi, de que fala Bobbio, a respeito da diversidade e valor da tolerância. Educação aqui é entendida basicamente como a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de conhecimento, julgamento e de escolha para viver conscientemente em sociedade. O que inclui também a noção de que o processo educacional em si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, mentalidades, costumes e práticas. Ao criticar a democracia existente no começo do século, um rascunho do que poderia ser, John Dewey afirmava que uma sociedade democrática não requeria apenas o governo da maioria, mas a possibilidade de desenvolver em todos os seus membros a capacidade de pensar, participar na elaboração e aplicação das políticas públicas, e ainda poder julgar os resultados. O filósofo americano estava falando sem dúvida em educação para a democracia. Bom, esse parágrafo gigantão aqui, ele já fala sobre o quê? Quando saímos, por exemplo, aqui no Brasil, do regime militar, nós entramos ali numa democracia parlamentarista. Primeiro, o presidente aí do regime democrático, ele foi eleito por um parlamento. E era uma democracia limitada, porque o povo não tinha participação política. Aqui o que a gente busca é o quê? A participação política, a participação social, a participação ativa em tudo. Por exemplo, nós moramos ali num bairro. Aquele bairro está precisando de uma lombada, está precisando de um semáforo, precisa ali de um supermercado. Mas olha, a gente não precisa de um bar com música ao vivo ali porque só tem casinhas de pessoas que trabalham. Então, o povo tem o direito, gente, de opinar sobre aquilo que é melhor para aquela vila, para aquele bairro, para aquela comunidade. Se o governo vai lá e fala assim, nós vamos implantar aquela transportadora aqui, porque essa transportadora é do departamento de transportes aí da prefeitura. Tá, num bairro que só tem casas, a população ela tem que ter direito de falar, não, você tem que colocar isso aí num lugar mais afastado, né? Aqui são cheios de casas, crianças, pessoas que trabalham, não pode ter aqui um fluxo grande de caminhão, vai atrapalhar a nossa vivência. Então o povo tem esse direito de fazer essas mudanças, de fazer essas recusas, de opinar sobre qual a sua melhor forma de viver no seu local, na sua sociedade, no seu meio de convivência, no seu país, né? Olha, tem uma lei ali que não está funcionando, o povo tem o direito de opinar, falar, olha, essa lei precisa ser mudada, precisa ser transformada, né? Ela precisa ser alterada ou dar uma balanceada ali porque o negócio está meio esquisito aqui. Então assim, o povo tem que ter esse direito. Então essa democracia é buscada. Então esse parágrafo grandão fala sobre a luta das pessoas aí por esse tipo de democracia, uma democracia onde o povo seja soberano, não apenas no, vou eleger um governante, gente, mas de poder tirar esse governante, se esse governante, por exemplo, mas o povo pode, a gente vai pra rua e tal, não é tão fácil assim tirar um governante, né? E assim, você colocou, a pessoa não correspondeu, você tem que tirar ela, trocar, colocar outra. Para quê? Para que nosso país, nossa cidade, nosso estado, ele caminhe de uma forma positiva. Então, essa democracia que é buscada aqui, tá? É buscada e almejada por nós grandemente aí. Uma democracia completa, não uma democracia local, uma democracia limitada. Tá? Onde você tem alguns direitos e outros aí são escolhidos por você. Na sequência do prodigioso pensamento da antiguidade clássica, seguindo a orientação aristotélica, cabe destacar a originalidade
da tese de Montesquieu, em sua obra máxima, quando se refere aos que chama de leis da educação, aquelas que recebemos em primeiro lugar e são decisivas sobre todos os aspectos. Montesquieu estabelece uma relação indispensável entre o tipo de regime político e o sistema educacional. É impossível, diz ele, uma república sem educação republicana, assim como é impossível uma educação igualitária num regime que não seja igualitário. No Brasil, com a nossa tradicional e persistente oposição entre o país legal e o país real, a aproximação entre realidade política e o regime democrático consagrado na Constituição vai depender essencialmente do esforço educacional. E o que significa exatamente educação para a democracia? Então aqui está falando, pessoal, que não tem como, por exemplo, um exemplo aqui, não tem como você plantar semente de abóbora e nascer melão. Se você planta semente de abóbora, vai nascer semente de abóbora. O regime de governo, ele dita muito como vai ser uma educação. Então não tem como você falar assim, eu tenho um regime autoritário, mas a educação vai ser democrática. Não tem como, gente, porque o próprio regime, ele faz limitações, e a educação não vai poder perpassar. E a mesma coisa assim, um regime democrático, ele não tem como ter uma educação autocrática. Por quê? Porque a educação, ela tem que andar de acordo. Se você vive numa sociedade democrática, a escola não pode chegar e fazer imposições, tá? Então, mais ou menos isso aqui que fala. Escola para democracia, um tem que andar com o outro. Por exemplo, teve uma entrevista que teve aí com uma educadora, há algum tempo atrás, e o entrevistador perguntou assim, que fala assim, você já foi diretora de escola, né? Ela falou, já fui. Então, dizem que a escola é o reflexo do diretor, isso é verdade? E ela falou, é verdade, porque o diretor que ele abre a escola para a comunidade, ele tem que é uma pessoa comunicativa, que é uma pessoa sociável, ele abre a escola para a comunidade e aquilo faz com que a escola flua mais de acordo com a realidade local. Aquele diretor que ele não gosta muito de conversa, que ele gosta de se enclausurar ali na sua sala e fazer ali as suas coisas burocráticas, a escola, ela não é aberta para a comunidade, ela é isso. Eu, por exemplo, eu conheci diretores que, por exemplo, você ia fazer uma formatura ali para as crianças ou uma formatura para o pessoal da EJA, tem que ser só para quem está aqui. Poxa vida, você vê um pai, uma mãe, ele quer ver o filho receber um diplominha. Às vezes uma pessoa que está se formando na EJA, ele tem filhos, ele tem netos já grandes, quer ver o papai, a mamãe, o vovô e a vovó receber um diploma do ensino médio que não pôde fazer na sua época. Olha que orgulho, sabe, para um filho, para um neto, ver o pai, o avô recebendo ali o seu diploma. Que orgulho para uma mãe, para uma avó, poder olhar o seu filho, o seu neto, havendo receber um diploma, já numa idade avançada. É uma coisa maravilhosa. Mas não, a direção chega e fala assim, não, formatura é só para quem está dentro da escola, não pode trazer familiar. Então, assim, o perfil do diretor acaba refletindo no formato de escola. A mesma coisa, gente, o perfil de governo, ele reflete em como vai ser o país. Não adianta uma pessoa que é autoritária, uma pessoa que é por exemplo, rígida, que não delega coisas, querer fazer um governo democrático, um governo aberto, onde as pessoas tenham mais liberdade, não vai funcionar. Da mesma forma, uma pessoa que é muito dada, que é assim tal, você querer exigir um pouco mais de regra dela, também não vai funcionar, tá bom? Então o governo, ele determina muito como vai ser a educação. Então é daí que o pessoal pergunta, mais uma vez, o que é essa educação para a democracia? Gente, não adianta você eleger, olha uma coisa também legal aí que a gente fala, eu costumo falar, não adianta você eleger um prefeito de um partido que você defende o ideal, e na hora que você vota para vereador, você vota naquele seu amigo que prometeu um cargo para você ou para um parente seu. Aquele seu amigo, ele anda totalmente na contramão daquela pessoa que você vai eleger para prefeito. Se você tem um prefeito de uma linguagem, de uma ideologia, e você vai eleger uma bancada de vereador de outra ideologia, gente, a cidade para, né? Porque para a cidade andar, você precisa ter ali uma ligação entre as duas partes, né? Entre o prefeito, entre os vereadores. Se você elege prefeito de uma ideologia e vereador de outra, eles vão brigar, um não vai aprovar a lei do outro e aí a cidade fica parada. Então assim, seu amigo tá ali, candidato, olha, tem aquela pessoa que foi ali, te prometeu ali uma cesta básica, te prometeu um dinheiro, alguma coisa, te prometeu um cargo, sabe? Se a pessoa prometeu coisas para você ali, mas você vê que ela vai contra aquilo que você acredita, contra aquele candidato que você vai eleger para prefeito, para governador ou para presidente, ele não vai saber, o voto é secreto. Fala, tá bom, eu voto em você e tal. Mas aí você vota num candidato que ande na linha daquele prefeito, daquele vereador, daquele presidente.
tá bom? Que você defende. Então, assim, as duas coisas têm que andar juntas. Não adianta você votar num candidato para governar e no outro candidato que vai fazer a parte da aprovação das leis ali, ele ser contrário. Gente, só vai dar briga, tá bom? Ah, vou votar num candidato de prefeito da direita, mas o vereador é da esquerda. Vou votar no prefeito da esquerda, mas o vereador é de direita. Gente, você tem que andar ali junto. Por que eu dei esse exemplo? Porque na educação é a mesma coisa. Você tem um governo central no país. Aí, para governador, você vota num cara que é contrário a ele. Aí, para prefeito, vota num cara que é contrário aos outros dois. Então, você tem um presidente, um governador e um prefeito que já não se entende. Aí você tem senadores, deputados federais, estaduais e vereadores que também não se entendem. Gente, o país não anda, o estado não anda, seu município não anda. Aí você quer que a educação ande? Se os caras não se entendem lá em cima, não. Então você precisa ter esse conjunto. Você precisa ter um governo que você julgue ser o melhor, o mais democrático. Para quê? Para você buscar essa educação democrática. Beleza? Não adianta votar em pessoas que vão contra aquilo que você acredita para depois querer buscar uma educação dessa pessoa, tá? Ah, eu vou eleger o meu amiguinho como diretor da escola ali, como coordenador, como vice-diretor, vou eleger ele. Só que você tinha um outro colega que poderia fazer um trabalho muito melhor, mas aquele outro ali é seu amiguinho, você acha que ele vai te fazer favores, só que ele não corresponde e você vai sofrer no teu trabalho, porque a gestão dele, a coordenação dele é deficiente e você não vai conseguir realizar um bom trabalho. O outro não é seu amiguinho, mas ele é uma pessoa que te dá muito mais suporte, uma pessoa mais entendida, uma pessoa mais disposta a trabalhar, mais disposta a fazer um trabalho melhor, e aí você deixou de votar no outro para colocar o teu coleguinha e hoje você tem dificuldades no trabalho, por quê? Porque escolheu de forma errônea. Beleza? Acho que deu para entender, né? Então, acho que um ponto básico aí, inicial aí, para a primeira parte da nossa aula sobre a educação para a democracia é, gente, como conquistar uma educação para a democracia? Começa nos governantes que você elege, desde o federal até o municipal, começa ali nas pessoas que você escolhe para te liderar, quando não é concurso público, quando é sua opção, né? Quando você pode eleger. Então, vai ali de você não eleger uma pessoa porque você gosta, mas porque ela faz ali um bom trabalho, e a partir dali também você escolher uma comunidade, por exemplo, no caso serviço público, até escola, gente. Às vezes o professor quer trabalhar numa escola que é mais perto da casa dele, mas aquela escola é muito aberta à comunidade, faz muita festa, faz muitos eventos, e o professor não gosta, cara. Ele é um cara que ele quer entrar ali, dar a aula dele e ir pra casa. Pô, tu vai fazer o que numa escola dessa? Fala pra mim, eu tô curioso. Ah, é perto da minha casa. Tá, e você vai trabalhar na contramão de todo um grupo, você vai trabalhar na contramão de toda uma comunidade, só porque é perto da sua casa, sendo que você pode trabalhar muito mais feliz, trabalhar muito melhor numa outra escola que tem um diretor que fala a mesma língua que você, e aí vocês vão poder entrar lá, fazer o serviço e ir embora para casa. A comunidade sofre, mas é o perfil do diretor, é o perfil do professor. Agora, você quer ir para uma escola que fala uma linguagem totalmente diferente da sua, e aí você quer chegar lá, fazer o seu, então você começa a prejudicar o trabalho das pessoas e o seu também, e também ali o bom andamento da educação daquela comunidade, beleza? Eu acho que, no meu entendimento aqui, um bom início aí para a educação para a democracia é você procurar trabalhar ali coisas que têm a ver com você procurar abrir essa delegação, poder abrir aí se abrir às pessoas, trabalhar em grupo, procurar fazer o melhor, procurar escolher o melhor que vai te liderar, seja na política ou no seu trabalho, tá? Procurar escolher os melhores temas, oferecer aos alunos ali os melhores temas para que eles possam ali escolher junto com você. Eu acho que isso aí é um bom princípio, aí um bom ponto inicial da educação para a democracia. Beleza? Pessoal, a gente vai ficar por aqui e a gente vai começar aqui um teminha aqui, ó, 2 dimensões. Então, para não quebrar, a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários. O que tiver ao meu alcance aqui, vou estar auxiliando vocês também, tá bom? Bons estudos a todos aí, até a nossa próxima aula.